assim, pais, voltem para casa, como eu já falei, porque o problema está no material didático, na falta de conteúdo. Tem professor que doutrina? Tem. Isso aqui nós temos a prova viva de que tem. Mas também tem os professores, como a Lara falou, que tem muitos eles não professores bons, sabem. né? Porque o professor, eu não lembro o estudo, acho que o professor brasileiro lê 1,5 livro, ainda tem 1,5, se não me engano, por ano. Gente, 1,5 livro por ano? Meu filho lê um livro, assim... Por mês, assim, no mínimo. Entende? Então, assim, o professor brasileiro, ele não tem preparação. Ele pega o material didático, ele vai seguir aquilo. É isso que ele vai seguir. Então, se o material didático está bom ou está ruim, ele não vai ter a habilidade, não sei se seria essa melhor, né? A ideia de, não, vamos procurar o outro lado. Vamos tentar mostrar o outro lado. Ele vai fazer o dele ali. Ele vai seguir o que está no material Agora, você didático. comentou do episódio, você falou da filha feminista e tal, que já deixa chegar até as últimas consequências para os pais prestarem atenção, né? E a Isa estava falando da questão das escolas, né? A gente percebe que há, né, essa mudança também já dentro das escolas, mas eu percebo que, eu não sei, pode ser, eu posso estar falando besteira aqui, que na faculdade isso se intensifica, né? Eu sei que você ficou muito pouco tempo na faculdade para poder talvez notar ali. A Isa nem entrou. Você não entrou? Ela é o eu tô baby. no primeiro do médio. Não, porque você não entrou no ensino médio para poder e saiu na metade, não? Mas saiu pra ir pra outra escola do ensino médio. Então tô doido, não. Então... Não, você não perde por esperar, Isabela. Então, o pior doido. nem chegou ainda. Então pronto, então vai ser pior ainda. Então, mas a pergunta seria se vocês percebem isso já mais intensificado dentro da faculdade, por quê? Porque eu já vejo alguns casos assim, né? De, tipo, eu lembro da minha faculdade, meu período de faculdade, e cara, eu fiz design. Então, tipo, design não é nenhuma pauta muito, assim, que dá pra puxar muita coisa ideológica ali. Mas eu lembro, cara, de ter aulas assim que, sei lá, hoje é aula de filme, porque tinha que passar um filme na grade. Tipo, você não tá pagando pra saber, pra ver filme, pra nada. Você quer aprender Photoshop na parada, né? E aí, não, a gente tem um filme aqui que é sobre a inclusão dos negros na sociedade. É um negócio que não tem nada a ver com design, entendeu? Não me interessa o filme. Tudo bem, pode ser um filme até legal, mas eu não paguei para poder assistir. E eu percebo que isso está cada vez mais forte também nas faculdades, né? Eu lembro quando eu antes de fazer design, eu fazia engenharia ambiental, lá na Rural do Rio de Janeiro. E lá já tinha também um movimento, porque lá na época eu era apolítico, assim, não prestava atenção em nada, assim, né? Mas eu percebia também a mudança dos próprios alunos, assim, eu percebi que eles entravam de um jeito e já estavam saindo completamente mudados, diferentes. E era um curso, por exemplo, totalmente, sabe, de exata, era engenharia. Era tipo cálculo 1, álgebra linear e tal, e mesmo assim ainda tinha doutrinação, quanto mais nesses cursos de humanos. O que você sente disso, Mas por na exemplo? escola, Arthur, também tem. Assim, ano passado eu tive até um baque, porque a gente entrou na pandemia ali aos 14, 15 anos, saiu ali, entrou aos 13, 14 e saiu ali aos 14, 15, 16. E durante a pandemia teve muito essa politização e colocaram os jovens assim para opinar sobre tudo. Dentro de sala de aula era sempre opinar. Quando eu voltei e eu tive uma noção, assim, que eu entrei muito em grupos de pessoas que têm os mesmos valores, acreditam nas mesmas coisas que eu, quando eu voltei, eu fiquei um pouco baqueada, porque tinham pessoas que tiveram uma formação dentro de casa, que tinham família estruturada, tudo bonitinho, tudo certo, que viraram, assim, eram católicas, viraram, assim, feministas radicais. Durante a pandemia. Durante a pandemia. Entraram na onda errada. Durante a pandemia. Por quê? Porque eu acho que na aula online, pelo menos foi assim na minha escola, os professores, eu não sei porquê, talvez por não ter um ambiente escolar, por não ter o quadro branco, eles fizeram muitas aulas, assim, de debate, de discussão, e trouxeram temas da pandemia à tona. Então, eles traziam o cenário político brasileiro para dentro das aulas. E isso é engraçado porque depois de um certo tempo começaram a gravar as aulas. Pediram para começar as gravações. Os pais pediram? Na verdade, não. A escola pediu. Muitas escolas começaram a gravar as aulas. E a queda foi brusca.
das pessoas falando aquilo, das pessoas fazendo esses debates. Sabia que está sendo gravado. Na minha cidade, teve um caso de um professor que ele foi demitido. Porque ele falou, assim, um completo absurdo, uma violência descarada para crianças, assim, de 8 anos. O que ele falou? Eu acho que ele falou sobre uma chacina, que ele brincou que faria uma chacina dentro da... É na sua? É na minha cidade. Eu tive aula com ele. A Karen sabe de tudo. Tive aula com ele. E aí, Gente, ele foi... que história é Peraí, essa? qual é? Eu também quero saber. Não, volta aí. Volta 2 casas e Volta. conta. Na minha cidade, eu já tive aula com esse professor, mas não foi durante a minha aula. Tive aula no passado. Ele falou durante a aula que ele ia fazer uma chacina com os alunos do 7º ano, 6º ano. Coisa assim. Gente, a troco de 6º, nada. 7º, Por quê? 8º. Porque eles estavam assim bagunçando. Foi num tom de brincadeira, mas não era algo muito comum. Nossa, nem essa palavra faz parte do imaginário de uma criança de 8 anos. Exatamente, assim. E um pai, uma mãe, não sei, ele filmou essa parte da aula, essa gravação. Estava gravado, ele filmou e ele mostrou para a direção. E aí virou público, o pai publicou e a escola teve que demitir o professor. Mas foi assim, eu tive aula com ele, sempre teve esse tipo de coisa assim mais violenta, sempre teve essa meio assim... Essa brincadeira. Era num tom de brincadeira, todo mundo assim entendia, mas eu tive aula com ele aos 13, 12 anos. Eu não tive aula com ele aos 8. Mas é bom você falar isso, porque assim, o meu imaginário, eu só lembro também do tempo que eu estive na escola, já tem um tempo também, né? Até a faculdade também já tem um tempo. Então eu não imaginava que estava tão impregnado. A gente sempre ouve falar, a gente sempre acompanha, mas na minha época já tinha alguma coisa, só que hoje parece que está muito pior, está muito mais a dicotomia, essa polarização toda política por conta do Brasil atual. Então você tem que falar, ou você não pode ficar em cima do muro, você tem que tomar um lado, né? E aí se você vai do lado contrário ao que eles pregam ali, você acaba sofrendo algumas represálias, né? E assim, a sexualização também, que a Lara falou, eu escutei muito, esse ano inclusive, colegas meus falarem que eles precisavam se masturbar. Porque eles precisavam ali durante aquele momento. Agora, o que isso tem a ver com a matéria? Em que contexto? Não, teve os meus colegas, assim, no começo do ano, tinham alguns que eram completamente viciados. E eles se sentiam bem em falar para as meninas que eles estavam indo ao banheiro para se masturbar. Eles se sentiam muito bem, eles se sentiam muito poderosos. Não, jovens, isso envelheçam, pelo amor de Deus. Isso dentro de sala, com o professor escutando e rindo. Já teve caso de, né, um menino recebeu uma foto de uma menina, e aí eu vejo assim, o menino passando o celular para trás, e todo mundo vendo, assim, todo mundo da sala viu aquela foto. Então já tiveram muitos casos assim na minha escola, que a vida inteira foi a escola conservadora da cidade. A escola que era calma. Então, assim, dentro do meu ambiente, a gente acha que esses casos são extremos, mas na verdade, se você perguntar para qualquer aluno de ensino médio, é trivial isso. Muito provavelmente ele já vai ter escutado. E às vezes ele nem se lembra, porque é tão comum que hoje, eu falando isso pra vocês, não é algo que me assusta tanto como pode assustar vocês. Não é algo que me espanta. Porque eu escuto tanto, que pra mim, ok, né? É um ambiente normal do colégio. Mas quando eu falo isso pros meus pais, por exemplo, eles olham pra mim com, assim, aquela expressão de, meu Deus, você tá escutando isso? Então, eu acho que acaba que, querendo ou não, a gente tem que ter quem está passando pelo ensino médio, a gente tem que ter uma vontade muito grande de passar por aquilo ali sem se corromper, porque o imaginário ele é completamente destruído, assim, ele é colocado muita coisa ruim dentro do nosso imaginário, que a gente está num ambiente ruim. A gente tem que fazer um conversa paralela sobre pornografia. Com a gente certeza. tem que fazer. Porque eu tenho certeza, e não dá pra entrar nesse tema assunto. ronda sempre, esse né? tema sempre ronda, é impressionante. Agora eu tô pensando nos meninos jovens e sendo levados a crer que isso é bom pra você conhecer seu corpo, como se a pornografia fosse conhecer o ato sexual, né? Aquela coisa performática, estapafúrdia que distorce o imaginário.
Mas, Karen, você queria comentar alguma coisa? Não, Pode mas falar. é por isso que, por exemplo, eu sou contra a educação sexual na escola, Isso é assunto de família. né? Isso é assunto de Educação escola. sexual, essa questão de ideologia de gênero. A escola, justamente a escola não deve entrar nesse campo, porque é uma coisa muito pessoal, né? E quando se conversa, e quando é conversado isso na escola de uma forma aberta, porque é aquela coisa, mas tem que ser falado. Tá, então chamem os pais. Isso. Digo, o negócio é o seguinte, seu filho chegou com 10 anos, 9 anos, enfim, né? E seria interessante você começar a conversar sobre. Agora, a escola, eu tenho vários materiais para ser publicado. Existe uma aula de educação sexual sendo dada para as crianças que ela é veterinária. É uma aula de educação sexual veterinária. E aí, chega a esse ponto, como a Isabela falou. Como assim ele é veterinário? Eu não É entendi. aquela coisa prática. Eu sou veterinária. Então, é assim, ó, como que existe o acasalamento da vaca com o touro? É assim, entendeu? O touro vai subir na vaca, enfim, vai eles fazer... falam Karen, isso, assim. Não, é veterinária. Eu já tive uma aula que a gente viu a professora colocando a camisinha num boneco. Então, Eu já tive essa aula. Caraca, eu não sabia que tava Eu nesse já tive nível essa assim, aula. não. Porque eu não me lembro de nada disso na minha escola na época. Eu já E é tive tão essa aula. engraçado porque isso tudo é feito à revelia dos pais, sem esquecer de uma coisa que o professor João Malheiro sempre repete muito, que é a escola não pode atuar independentemente dos pais. Os pais têm que fazer parte do processo escolar. Né? Nós vivemos um modelo de escola hoje que é tão a toque de caixa e são tantos alunos e a coisa está tão sistematizada e tão que os pais ficam de fora. E é engraçado como isso acaba por estimular as guerras internas, né? Então é a guerra do pai com a escola. É como se pais e escola estivessem sempre em briga, o que não deveria acontecer. Aí do filho com os pais. Então é sempre isso, é sempre essa coisa meio... Fica um contra o outro, né? Sempre isso, sempre E fomentando aí é essas legal que dicotomias. isso não é um absurdo, o professor botar camisinha no boneco em sala de aula. Aí beleza, Aí isso você vai pode. ver a idade dos Agora falar meninos. do Paulo Freire numa rodada de conversa, aí não. Aí não pode, expulsa do colégio, porque chama os pais aí pra conversar. Pra ajudar a criar a sua Isabela. filha está muito extremista. Não. e o pior é o seguinte, gente, essa questão de sexualidade, né, que engloba também essa questão de, eu nem sei se engloba, né, ideologia de gênero, tudo, já está sendo ensinado no curso de pedagogia. Ah, isso sem dúvida. Entendeu? Então a professora ela já chega doutrinadinha lá para falar para a turma da Isabela sobre não binário, que eu demoro, gente, às vezes eu tenho que parar para pensar, né? O que Pra lembrar dos Não, termos, porque a professora ela já chega, porque eu não sei por que a faculdade de pedagogia ensina os alunos que eles precisam salvar o mundo sendo professores. Não, minha querida, salva ali dentro da sala de Isso aula. é matemática Tem uma só, minha filha. Isso, não faça o precisa básico, mais, bem feito. Entendeu? Karen, eu queria que você contasse para nós alguns exemplos práticos. Não precisa citar nome, material, nada disso, mas alguns exemplos práticos para que os pais que estão nos ouvindo entendam a dimensão do que nós estamos falando. Eu vou puxar a roda e aí depois você fica à vontade. Por exemplo, eu vi no seu perfil algumas coisas muito assustadoras. Por exemplo, livros de criancinha, infantizinhos, acho que 7 anos, uma coisa assim, 6 anos, contando histórias de possessões demoníacas. Sim. E aí, quando eu falo isso, não é uma cristã extremista falando. Não, era literalmente a boneca acordou, assombrada. pegou a faca assombrada, aí tem o desenho, é uma criancinha isso. Tem o desenho dela com a faca, assim, e falou que queria matar a menina, e aí vai atrás dela por uma criancinha. Esse é um dos exemplos de que eu tô me lembrando aqui, né? A boneca Ainda bem que eu nem vi esse post. foi possuída. Não, os posts da Karen eu Às não vezes posso ver antes de dormir, porque eu não durmo, eu durmo mal. Eu falo, meu, Às vezes eu vejo alguma coisa que você posta assim, me sobe uma raiva assim momentânea que eu fico, eu não sei, eu não consigo, às vezes nem comento. Eu guardo pra mim assim, Mas não é possível. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu faço esse tipo de post justamente para chamar a atenção dos pais. Porque se eu faço só análise, ali aquela análise Exato. necessária... Se não for uma ferida, não há adianta. movimento. Assim. Não. Conta pra nós algumas feridas. Olha, Abre umas feridas aí. Feridas. Bom, você quer saber dentro de sala de aula ou no material didático? Tudo. O que tiver de Tá. mais estapafúrdio. Tá. Bom, eu falo assim que a gente precisa pensar que
o material didático está na mão de crianças. Eu gosto muito de lidar com crianças, né? Porque essa galerinha aqui, da Isabela para cima, de uma certa forma, eles já deveriam saber não se posicionar, mas se defender. Sim, Ela já tem uma noção do que é certo ou errado, ou pelo menos deveria, né, Isabela? Assim, seus amigos e tal. Mas as crianças, não. Existe uma coisa, assim, muito boba, que os pais falam, ai, Karen, pelo amor de Deus, que coisa... Que até teve episódios da Brasil Paralelo, não sei se foi com quem que foi? Com a Pietra Bertolazzi e a Mari, falando sobre a desconstrução do conto de fada. Dos personagens da Disney. Isso. E no material didático tem muito essa desconstrução dos contos de fada. O Lobo Mau não é mais Lobo Mau, entendeu? A Chapeuzinho Vermelho é uma chata. E os pais, eles não percebem o quanto existe uma mudança de valor. Aquela coisa assim, que a criança você deveria usar para ver uma coisa ruim, né? Que simboliza o mal, vamos falar do lobo mau. Sim. E isso é transformado. Não, ele não é tão mal. Relativização do mal. A Malévola e a Cruella não são tão mais assim, não, né? Daí assim, aí, por exemplo, o que você poderia usar para exemplificar aquele homem que vai chegar perto da criança, que ele parece bonzinho, mas ele não é, vai sendo desconstruído no imaginário da criança. Na verdade, no imaginário, ele vai ser construído no imaginário da criança dessa forma. Você não tem mais como o lobo mau, que é mau, né, que você vai linkar ao tiozinho ou à tiazinha também, porque, né, mulheres também abusam. Tem que tomar cuidado, que ele vai parecer bom. Mas tem muito absurdo. Tem essa questão ambiental que eu gosto bastante, e as pessoas elas não conseguem entender a diferença entre a proteção ao meio ambiente e ao ambientalismo, né? Essa psicose ambiental que estão criando na cabeça das crianças. Inclusive tem um documentário recente sobre isso, o Cortina de Fumaça, se quiserem assistir, tá no YouTube, né? A gente fala muito a respeito dessa questão ambiental, né? Do próprio agro também, o pessoal acha como se fosse um demônio na terra, a agricultura. E é o que sustenta, assim, é o que levanta o Brasil, né, por exemplo. E tem essa questão. Hoje, uma seguidora até me mandou, Karen, eu estava assistindo o jornal e a matéria era eco-ansiedade. E aí os pais falam, nossa, meu gênero filho... isso já? Eco-ansiedade. Não, gênero. Não, ele está assistindo. Eco-ansiedade. E aí o que acontece é assim, os pais não também... A mesma coisa, o filho vira vegano, não tenho nada contra o veganismo, pelo amor de Deus. Mas... Não, mas Ai, olha. Vou ser cancelado aqui. Vai ser cancelado. Eu acho assim, um adulto que resolve, né, se tornar vegano é uma coisa, mas nós estamos encontrando crianças de 10 anos. Não, vou parar de comer carne para proteger o meio ambiente. E aí entra aquela velha hipocrisia, né? Ou incoerência. Aí você vê uma geração que defende o meio ambiente, mas ao mesmo tempo é a favor do aborto. Exato. Então, o filhote de baleia tem mais valor do que uma criança? E eu sou veterinária, tá, gente? Porque todos os dias as pessoas falam, você é contra? Não, amor, não sou contra. Só que são duas coisas diferentes. Você sabe o valor da vida humana e o valor de uma vida animal ali, né? Mas as crianças, elas não estão crescendo com isso. Sim. Elas estão... Então, assim, tem muito essa questão da pauta ambiental. Eu tenho que tentar lembrar, assim, de um exemplo que eu peguei, mas... As pautas feministas de recontar, mesmo dentro dos desenhos, né? Nós falávamos uma coisa disso. que eu ia te perguntar, inclusive, porque você bate também, além da questão curricular, né? A gente tem algo que também é fora da escola também, né? Então a gente vê, por exemplo, desenhos infantis. Eu tô com uma filhinha agora pequena, tem 7 meses, a Joaninha. E, óbvio, por enquanto ela não assiste nada, a gente não bota tela, aquela coisa toda, mas mais pra frente ela vai começar a assistir, às vezes, na TV, ver um desenhozinho ou outro, alguma coisa assim. E é impressionante como já muda, né? Acho que a ideologia em cima dos próprios desenhos. Na minha época era desenho tipo, sei lá, Menina Superpoderosa, Laboratório de Dexter, tipo uns Pokémon, um negócio assim. Eu nem enxergava nada de ideologia, assim, de pautas claras dentro dos desenhos. Hoje em dia você tem personagem neutro falando linguagem não binária no desenho. Entendeu? Isso passa pra, sei lá, em grandes streams aí pra todo mundo assistir. Mas teve uma coisa que você falou, Arthur, que eu como mãe, eu costumo me posicionar no meu Instagram do seguinte: você pai, não seja politicamente correto na educação do seu filho.
Não fique em cima do muro. Porque a tendência do pai, na época em que nós estamos vivendo, é justamente ele querer ser politicamente correto na Ele educação perde do o filho. Ele perde o filho. Ah, não, eu não vou lá na escola falar sobre essa questão do feminismo Eu vou que estar me sendo incomoda. chato. É porque vão me chamar de machista. Ah, tudo bem. Você não quer. Mas é o teu filho. Mas é o seu filho, porque as pessoas se incomodam com o que eu falo, mas muitas escolas se incomodam. O seu filho é um número. Ele é um número na escola. Aconteceu com a Isabela, ela foi convidada, né, Isabela, a se retirar. Eles mostraram ali o quanto a Isabela era um número. Será que eles não poderiam pensar que futuramente... Ó, a Isabela está na Brasil Paralelo, escola, olha aí, ó. Perdeu. Não é verdade? Aqui, ó, escola que Fazendo pediu um para a trabalho Isabela... belíssimo no Instagram, levando os jovens a, sabe, Refletir. ter senso crítico, pensar por fora da caixa também, mas aí não pode. Mas é aquela coisa, falta, às vezes, raciocinar. A escola aqui, ó, ela está na Brasil Paralelo, entendeu? É uma aluna que se destacou, mas os pais, infelizmente, eles continuam nessa ou do politicamente correto, ou, o que tem, o meu filho, se eu não educar desse jeito, ele vai ser machista. Gente, um menino hoje, olha, existem os meninos machistas? Existem. Mas a maioria dos meninos, eles são educados por mulheres que trabalham fora, entendeu? Que são super bem resolvidas. O índice de machismo comparado, sei lá, 100 anos atrás, não tem nem comparação, né? Mas as mães e os pais continuam, não, eu não vou lá na escola, porque, né? Eu sou uma defensora clara dos meninos em relação à escola, porque os meninos, eles estão passando um dobrado na escola. Isa, esses tempos eu li no seu destaque escola, eu li um negócio muito legal que você escreveu lá e eu queria trazer isso aqui, até para nós contrapormos, até se você se lembrar de algum caso mais absurdo, você conta para nós, Karen, porque eu vejo coisas muito absurdas lá. E aí você lá no seu destaque escola, você fala que você colocou um pé atrás, se arrependeu um pouco de algumas coisas que você disse, porque você acabou sendo muito afrontosa com as pessoas, não com as ideias, né? E aí você acabou se colocando na situação que você criticava, né? Que é essa coisa de demonstrar virtudes, né? Parecer muito virtuosa. Sim. E aí você fez o movimento de meia-culpa, e isso eu achei a coisa mais linda do mundo, porque todo esse estudo por fora que você fala, que faz, né? E você de fato faz, a gente percebe que você faz, é uma jornada daqui para dentro. Então, é uma jornada de eu preciso me melhorar, eu preciso desenvolver minhas virtudes. Não é eu preciso mudar o mundo, porque o mundo está todo errado e ele precisa se adequar a mim. Não, eu preciso me melhorar, né? Isso vai na completa contramão do que a gente vê na escola. Na escola você precisa ser um agente de transformação desse mundo que está errado e você é um jovem e os jovens devem mudar o mundo. Então, assim, o seu discurso vai na contramão do discurso que a gente vê hoje, né? O caminho do desenvolvimento espiritual, do desenvolvimento das virtudes, é muito mais difícil. Porque aí você é obrigado a fazer seu exame de consciência todos os dias, revisitar o seu desenvolvimento, os seus comportamentos e ir na contramão da maré. E apesar disso, você tem adeptos, né? Então, assim, tanto é que o seu Instagram cresce muito. Você sempre tem o pessoal do Idem Vela e Idem Nole lá do seu lado, né? São meninos que estão percebendo que esse é o caminho, sabe? Esse é o caminho mesmo? Essa jornada interna, desenvolvimento das virtudes? Lara, eu acho que assim, é igual você falou, não adianta a gente querer mudar o mundo. Eu sou uma menina de 15 anos. O que eu posso fazer? Arrumar sua cama, né? O que eu posso fazer? Eu comecei no Instagram, igual você falou no começo do podcast, porque eu não tinha com quem conversar daquilo ali. Né? Eu não tinha... Eu brinquei ontem até que... Eu fiz o meu primeiro vídeo porque eu tava muito irritada com um problema da política e não tinha ninguém pra ficar me escutando. Eu não encheu o saco da minha família com toda aquela história. Então eu postei. O crescimento do meu perfil ele foi sem querer. Não teve essas jogadas de marketing, nada disso. Não comprou seguidor não, né? Não comprei seguidor. Foi tudo sem querer, assim. E foi tudo muito rápido. Em pouco mais de um mês eu já tinha, assim, 15 mil pessoas me acompanhando. Por conta da Mari Brito, do Ícaro e tal. E aí acabou que foi chegando muita gente que, assim como eu, não tinha com quem conversar.
E eu vi que tinham muitas pessoas que acreditavam no que eu acreditava. E tinha a minha idade. Só que elas estavam dispersas. Elas não se encontravam. E o que aconteceu? No começo, eu comecei a conversar com as outras pessoas que também produziam conteúdo e tinham ali minha idade. Dos 14 até os 20 anos. E eu comecei a fazer amizades sólidas. Eu encontrei pessoas, né? E eu comecei a encontrar presencialmente. Eu comecei a realmente mudar meu círculo de amizades por conta da internet. Eu virei e falei, olha, isso aqui tá acontecendo, a gente já tem grupos, a gente já tá formando grandes amizades, eu posso trazer isso para as pessoas que não estão aqui no Instagram colocando a cara a tapa. Porque tem muitas pessoas que querem ficar no anonimato, querem ficar caladas. Eu provavelmente ficaria, foi um erro no caminho. Então, assim, foi por isso até que eu criei o Veritas. O Veritas, ele é o meu grupo de estudos e eu junto pessoas ali da mesma faixa etária. A gente tem uma diferença ali de 10, 12 anos de idade, pra gente trazer isso, a gente trazer esses estudos para fora, deixar ele mais sistematizado, trazer pessoas que são personalidades muito mais maduras que as nossas. Então, por exemplo, a gente chamou a Mari Brito, a gente chamou o professor Rafael Nogueira para dar aula ali e pra gente também ter um grupo pra gente conversar dos assuntos cotidianos da vida. E chegam pessoas mais velhas também no grupo, porque você tem 15 anos, chega gente às vezes, sei lá, querendo saber, querendo alguma solução, porque a pessoa está totalmente perdida, sei lá, o cara da faculdade, ele fala, nossa, chegou no teu perfil, essas pessoas chegam até você também? No meu perfil, sim, assim, no grupo eu não coloquei, eu limitei para realmente a gente ter um ambiente em que as pessoas, o foco era pessoas da minha idade conseguirem amigos e tal, mas no meu perfil chegam às vezes umas coisas que eu acho muito engraçadas de pais que estão com as filhas, assim, muito pro mundo, assim, que viraram feministas por conta da escola, começaram a defender pautas esquerdistas, e eles querem soluções, eles pedem soluções pra mim. E aí eu viro e falo, calma, soluções peraí. Tipo imediatas, assim. E toda vez eu fico na defensiva, porque eu falo, calma, gente, eu não sou mãe. Eu tenho 15 anos, eu não consigo ajudar vocês. Sim. Eu consigo, claro, se sua filha me pedir ajuda, se sua filha quiser conversar, eu consigo fazer isso. Isso eu consigo. Agora, te dar a solução para que sua filha queira estudar fora da escola, isso não é algo que eu vou conseguir fazer. Porque até para mim, para os meus amigos, não foi um movimento muito que veio desde criança. Eu comecei a estudar por fora da escola, primeiro por interesse, depois porque eu falei, cara, isso aqui é muito necessário. Porque se eu não fizer isso aqui, eu tô na mão do colégio. Então, há uns 2 anos, assim, eu virei e falei, minha educação, ela não vai precisar dessas aulas de humanas. Eu vou arrumar um caminho, eu vou arrumar um jeito para que eu não precise desses professores. E assim fiz. Então, assim, eu procurei referências, procurei personalidades muito mais fortes que a minha, muito mais maduras, para que justamente eu tivesse um caminho para trilhar. Então, hoje, eu tenho uma segurança muito grande de ir para a escola todo dia, mesmo que presencial, e saber que nada daquilo ali vai me afetar. Eu vou realmente sobreviver à escola, sem sequelas, se a gente for parar para pensar assim. Vai arrastar um bocado de gente com você. Porque, assim, a pessoa, o pai e a mãe, quando coloca o filho na escola, ele tem esse medo, às vezes, principalmente pessoas de direita, pessoas conservadoras. Eu vou colocar meu filho aqui, como que eu vou ter certeza que não vai dar errado, né? E eu acho que, assim, quando eu vou falar de adolescente, porque realmente é o que eu vivo, quando o adolescente ele tem uma reta intenção de passar por aquilo com os mínimos danos possíveis, é fácil. Porque você escuta aquilo ali e passa. O professor ele pode falar qualquer absurdo dentro de sala. Você sabendo que é errado, você desliga. Tá bom, vou fazer só para poder passar na prova ali, depois, beleza. Isso, só que você tem que ter muito na sua cabeça o que é certo e o que é errado. Sim. Porque se você relativizar um ponto específico,
acabou tudo aquilo ali, porque você vai relativizar todo o resto dentro de sala de aula. Então, eu acho que, hoje em dia, a pessoa ela tem que ter uma vida de estudos fora do colégio.